Pastor Daniel, venha cá, deixe Deus te usar com força, e a igreja receba o homem de Deus com palmas, celebrando e bendizendo o nome do Senhor por esse pregoeiro, el misionero, le predicante de la palabra de Dios. Que Dios te bendiga, hombre. Meus irmãos e minhas irmãs, recebam a paz do Senhor Jesus. Queridos, muito obrigado pelo privilégio de estarmos servindo juntos esta manhã. Minha gratidão a Deus por retornar a essa casa de oração para juntos louvarmos, bendizermos e exaltarmos o nome de Jesus. Eu quero continuar sendo grato a Deus pela vida do bispo Wagner Tavares, bem como sua mãe digna esposa, a pastora Isadora. Enfim, louvar a Deus pela vida de cada família aqui representada, essa igreja maravilhosa, impossível de esquecer. Que Deus e Cristo continue abençoando a todos vocês. Minha gratidão a Deus também por estar com a Luana, a esposa do meu irmão, a Patrícia, daqui de Salvador. Imagine que lá em São Paulo, quando ela faz comida, eu pergunto, tem almoço aí? Porque aquele cheiro maravilhoso. Estou levando até encomenda para São Paulo. Tem coisa que só tem aqui, né? E eu quero glorificar a Deus pela Luana, que sempre quando eu estou em Salvador me auxilia. Meus filhos estão lá na sala das crianças. Eu quero glorificar a Deus por estar servindo hoje com vocês. Meus irmãos, eu estou servindo já há 14 anos no campo missionário em Moçambique. E quem acompanhou e me segue pelas redes sociais souberam desse período de outubro, novembro e dezembro, onde houve instabilidade política no país. Infelizmente, mais de 400 pessoas morreram só na nossa região. Eu não sei onde você passou Natal, eu não sei onde você passou o Ano Novo, eu não sei quais foram os eventos da igreja nesse período, mas o nosso trabalho em Moçambique estava fechado. Tudo fechado, toque de recolher, dado pelo governo. E agora, eu estive lá, aí meio que fugido, porque o aeroporto já ia fechar, e alguém me disse, pastor, se o senhor não for ficar aqui preso, é melhor que o senhor vá essa madrugada, senão vai estar tudo fechado. E foi realmente o que aconteceu. Mas eu glorifico a Deus porque a nossa igreja é uma igreja valente lá do outro lado, e o povo continua servindo ao Senhor, e esse ano nós estamos tendo um momento de maior tranquilidade. E eu estou retornando para Moçambique agora, no início de abril, e eu trouxe alguns materiais por conta do desafio que nós temos de fazer agora o que não conseguimos fazer antes. Eu já trouxe alguns materiais aqui, são as camisetas lá de Moçambique, tem vários tamanhos. Esse tecido colorido é chamado de capulana, e eu trouxe alguns livros, principalmente esse princípio de ano, que nós devemos estar educando a nossa consciência, a consciência de que nós amamos através da leitura. Eu trouxe 2 livros que eu amo muito. Tem mais livros lá. Tem um livro para mulheres, A Dama, Seu Amado e Seu Senhor, As 3 Dimensões do Amor Feminino, escrito pelo Bispo de Jakes. Esse também é o Esmagado. Ele prova aqui que Deus pode te esmagar para colocar para fora aquilo que colocou dentro de você. É uma ressignificação das tragédias, das dores que Deus nos permite passar. Da pressão ao propósito. Para aqueles que estão enfrentando pressão, ele mostra que Deus é poderoso para fazer desses momentos de pressão uma aceleração para o projeto de Deus na sua vida. E 365 histórias bíblicas. Tem trufa, tem muita coisa lá fora, e você pode adquirir no nosso stand. Todo esse material adquirido se torna projeto missionário. Quando se comprometem de orar pelo trabalho missionário fora daqui, levante as suas mãos. A verdade é, o bispo estava falando aqui sobre essa realidade do trabalho transcultural, e vocês não sabem o privilégio que vocês têm de estar adorando a Deus aqui hoje, não só pela liberdade, não só pela abertura, pela fluidez, pelo culto. Infelizmente, esse privilégio que nós temos aqui não é um privilégio geral. Existem outros lugares ao redor do mundo que estão aí com cultos proibidos, com tanta opressão e limitação, mas nós estamos livres para servir ao Senhor hoje aqui. Sem mais delongas, quero convidar a todos a que abram as vossas Bíblias no texto de Jó. Nós vamos ler alguns versículos, mas eu gostaria de iniciar em Jó, capítulo de número 1, versículo de número 1. Todos que trouxeram a sua Bíblia, abra comigo e vamos juntos meditar nessa palavra. Jó, capítulo 1, versículo 1. Jó capítulo 1, versículo 1. Quantos encontraram pode dizer amém? Amém. Nós leremos Jó capítulo de número 1, versículo número 1, e depois leremos Jó capítulo 23, versículo de número 3.
Diz-nos assim a palavra do Senhor, Jó capítulo 1, versículo 1. Havia um homem na terra de Uz, e seu nome era Jó. Ele era um homem bom, honesto, íntegro, e amava e respeitava a Deus, e evitava praticar o mal. Na tradução que nós estamos usando, na Revista Corrigida, diz: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este homem era sincero, reto e temente a Deus, e se desviava do mal. Eu gostaria de convidar-lhes para Jó capítulo 23, versículo de número 3. Jó capítulo de número 23, versículo de número 3. Você que está sem Bíblia, pode se achegar aí quem está do seu lado para ler juntos, ou você pode acompanhar nas projeções. Vamos lá. Jó capítulo 23, versículo 3 diz assim: se eu soubesse onde o poderia achar, então me chegaria ao seu tribunal. Ele responderia e apresentaria a minha causa, e a minha boca estaria repleta de argumentos. Ouviria atentamente o que ele me responderia, e avaliaria com cuidado tudo quanto me dissesse. Somente até aqui, eu gostaria de convidar toda a igreja, pedir a ajuda da projeção, para nós lermos pela projeção numa mesma tradução, Jó capítulo 23, do 3 até o versículo 5, amém? Vamos ler esses 3 versículos no mais forte que você puder. Olhe bem para mim, quantos vieram aqui com o propósito de receber alguma coisa de Deus, amém? Então eu queria que você jogasse a sua voz na intensidade da sua fé. Eu queria que você jogasse a sua voz na intensidade da luta que você enfrentou essa semana inteira para poder chegar. Eu queria que você jogasse a sua voz no nível da expectativa que você tem para o que Deus vai fazer nessa semana que vai iniciar. Eu queria que nós não queremos ser civilizados agora, nós estamos em guerra, amém? Eu queria que você levantasse a sua voz no mais alto que você puder, e nós vamos ler Jó capítulo 23, versículo 3, versículo 4 e versículo 5. No final, vamos selar com glória a leitura dessa palavra. Vamos lá? 1, 2 e 3. Se eu soubesse que o poderia achar, então me chegaria ao seu tribunal. Com boa ordem exporia ante ele a minha causa, e a minha boca encheria de argumentos. Saberia as palavras com que ele me responderia, e entenderia o que me dissesse. Quem pode dar glória a Deus por essas palavras? Meus irmãos e minhas irmãs, eu disse no Cabula e volto a dizer aqui, a título de consideração inicial, que cada religião tem o seu culto, cada religião tem a sua liturgia. Eu servindo na missão transcultural todos esses anos, ainda mais em Moçambique, que é um país multicultural, com várias expressões religiosas. Quem sabe a religião lá não seja nem cultura, ou melhor, não seja nem religião em si, mas seja uma verdadeira cultura. A verdade é que aqui no Brasil, e eu poderia falar de outros países, como professor de missiologia, mas vamos falar aqui do Brasil. Cada culto, cada povo, cada grupo tem a sua liturgia. Nós sabemos que na nossa Constituição é causa pétrea, não pode ser quebrada aquilo que é a liberdade de culto, a liberdade das pessoas se expressarem a sua fé. Nós respeitamos as dos outros para que os outros respeitem a nossa, mas a verdade é que os nossos irmãos católicos, ao se reunirem, e eu tenho uma base perto de uma igreja católica, e as pessoas recebem lá aquele folheto dizendo como vai ser as orações, o dia de que santo, qual o padre fala, o povo responde. Nós temos aí as romarias. Vocês sabem, aqui em Salvador tem a igreja do Senhor do Bonfim, e como as pessoas se exercem ali, sobe escada de joelhos. E lá, quem já foi em Juazeiro do Norte, lá na terra de Padre Cícero, sabe que as pessoas têm uma igreja que elas fazem promessa, carregam cruz, andam, fazem todo aquele movimento. O Ciro, lá em Belém do Pará, enfim, quem é das religiões de matriz africana, vocês sabem disso, gostando ou não, achando bonito ou não, com preconceito ou não. Quem é do Ilê vai pegar sua roupa, vai pegar sua galinha, vai pegar seus materiais e vai fazer seu culto. Fazem vigília, batem tambor a madrugada inteira, fazem cultos ao ar livre nas cachoeiras. Cada um tem sua liturgia, cantam, batem palma, reverenciam as suas divindades. Por que não falar dos muçulmanos, que estão crescendo em número no Brasil? Eles não podem orar de joelho, não podem orar de pé, somente de joelho. Tem que purificar a orelha, a mão, o pé antes de entrar na mesquita. Ou seja, cada religião tem
seu culto. O que eu acho interessante é que tem pessoas que vêm numa igreja como a nossa, uma igreja pentecostal, uma igreja que o povo vem para adorar, e acha que é possível cultuar ao nosso Deus assim. Mas assim, em religião nenhuma se cultua a ninguém e nem a nada. E nós não viemos aqui para adorar uma divindade. Nós viemos aqui para adorar o Deus dos deuses, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Então, se você veio prestar culto, descruza os braços. Se você veio prestar culto, atenda a proposta do culto. Se for para levantar a mão, levanta. Se for para falar com alguém, fala. Se for para levantar, levanta. Nós viemos aqui para adorar a Deus. Esse lugar não se faz outra coisa. Aqui dentro não se compra, não se vende. Aqui dentro não se dá aula nas lousas. Não estamos separados em salas. Aqui dentro nós não estamos necessariamente num ambiente de negócios, com mesas, com escritório. Não, esse lugar é único para fazer o que nós nos propomos a fazer essa manhã. Da glória, da culto, da louvor. Eu estou sentindo graça para dizer que se você adorar, os céus vão se abrir em cima da sua cabeça e você vai sair daqui diferente. Quem tem expectativa do que Deus tem para nós hoje, joga a mão lá em cima, dá a maior glória que você puder. Meus irmãos e minhas irmãs, o Espírito de Deus me visitou com essa palavra. Essa palavra está demorando no meu coração. Essa palavra tem sido meu alimento nesses últimos dias. Na verdade, pregar para mim não é se expor, não é arrebentar, não é dominar o público. Eu não entendo a pregação da palavra como nada disso. Para mim, pregar é um mendigo dizer aos outros mendigos onde ele encontrou pão. Para mim, pregar é distribuir para vocês a comida que eu comi para chegar vivo até aqui. E quando eu olho para o texto de Jó, esse texto alegra o meu coração e todos nós conhecemos. Todos nós já ouvimos algum louvor. Todos nós já ouvimos alguma coisa acerca do texto de Jó. Nós sabemos que esse texto remonta o período dos patriarcas. Sabemos que esse texto está na galeria dos livros poéticos. E nós sabemos também que a Bíblia está dizendo que especificamente Jó é um homem do qual o próprio Deus dá testemunho. Nós sabemos que numa dimensão que nós não conhecemos, a Bíblia diz que foi se apresentar diante do trono de Deus, seus anjos e com eles também Satanás. E agora é o próprio Deus quem toma a palavra. É o próprio Deus quem vai dar testemunho de Jó. É o próprio Deus quem vai dizer: viste o meu servo Jó, que é um homem sincero, temente, que é um homem que se desvia do mal. Eu gosto de algumas traduções que usa a palavra íntegro. Você pode repetir comigo: íntegro? Falaram bonito, pode ser de novo, diga íntegro. A palavra íntegro vem de integral, ou seja, Jó era um homem pleno, Jó era um homem completo, Jó era um homem inteiro, Jó era um homem integral. Por que não dizer que a Bíblia vai falar de tudo que Jó tinha? Jó possuía as suas 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 juntas de jumentos e por aí vai. Mas o que me chama a atenção é que se eu for falar em linguagem contemporânea das riquezas que Jó tinha, nós poderíamos dizer que Jó possuía uma transportadora. Todos os camelos levavam pessoas e mercadorias, e era algo muito rico e muito caro naquela época. A Bíblia diz que Jó também tinha uma manufatura, porque Jó tinha muitas ovelhas, e vocês sabem que com a lã se produzia tecidos de demais cores. Como se não bastasse, Jó tinha uma leiteria. Para os próprios bois e também as jumentas, o leite também lhe fazia um homem próspero e rico. Jó tinha família, e a Bíblia diz que sua esposa estava ao seu lado e seus filhos. A Bíblia diz que os seus filhos tinham comunhão uns com os outros, banqueteavam, estavam juntos. A Bíblia diz que Jó tinha amizade com Deus. Esse texto é tremendo. A Bíblia diz que a amizade de Deus estava em cima da tenda de Jó. A Bíblia diz que o próprio Satanás diz que Jó foi cercado de bens. Deus era como um muro de fogo ao redor de Jó. Jó tinha tanto temor a Deus que Jó fazia sacrifícios prévios, sacrifícios preventivos, ou seja, meus filhos vão se reunir e caso venham pecar, eu já vou oferecer um sacrifício para aplacar a possível ira de Deus. Jó é um homem completo, mas agora a Bíblia vai dizer que Satanás entra na presença de Deus. Dobre atenção para isso. E Satanás acusa a
Deus, de comprar a adoração de Jó. Em outras palavras, Satanás está dizendo: até eu adoraria. O Senhor dá tudo que Jó tem. Eu estou parafraseando o texto. Jó diz: ai, o Senhor diz: eis-me aqui. O Senhor cercou Jó de bens. Jó é vigiado de manhã e de noite e de madrugada. Jó tem tudo nas mãos. Então por isso que ele te adora. Deus estava sendo acusado de comprar a adoração de Jó, e Jó estava sendo acusado de adorar a Deus por interesse. A proposta era: permita-me que eu toque em tudo que Jó tem, e ele blasfema na tua cara. Permita que eu tire tudo que Jó possui. Rompe essa cerca de fogo que protege Jó. Tira a tua lâmpada de cima da tenda dele. Apaga a tua luz no caminho dele, e ele blasfemará diante de ti. A guerra começou. Deus permitiu nessa fase, e se nós lermos o texto, há uma outra fase, que é a fase da saúde. Esse homem poderoso agora está desgraçadamente doente. Esse homem, a Bíblia diz que ele tem febres que o deixa a ferver. A Bíblia diz que esse homem tem um hálito podre, que as pessoas não conseguiam ficar perto dele. Esse homem agora, ele está todo machucado, no lixão da cidade, cheio de úlceras, com pus exposta. Esse homem leva 10 caixões em um só dia para o cemitério. Quem aqui já perdeu alguém que ama? Qual pai aqui que já perdeu um filho sabe do nível de dor que eu estou falando? Jó perdeu 10 de uma vez só. E sabe que a Bíblia diz que isso tudo aconteceu de maneira sincrônica. Ou seja, a Bíblia diz que só sobrevivia um para contar a má notícia, e esse que sobrevivia era interrompido por um outro mensageiro. A Bíblia diz: e estando este ainda falando. A Bíblia vai dizer que isso tudo acontece com Jó. E eu vou falar um pouco mais das suas percas, mas orem bem para mim, meus irmãos, minhas irmãs, pais e mães de família que ocupam a mesa de Deus, as cadeiras da mesa de Deus, onde o pão está sendo servido. Orem para mim. Esse texto é um texto surpreendente. O que acontece com Jó é inédito. Deus não lhe avisou nada. E se você parar para ler, eu tive muita dificuldade de entender o texto de Jó, e eu acredito que alguém aqui também já teve. Mas um professor disse para mim: leia o livro inteiro, acorda de manhã, ora, toma um café, pega o livro, lê os 42 capítulos de uma vez, e você vai entender. E aí eu entendi a glória, as percas, o processo e a virada. E sabe o que eu percebi? A maior dor de Jó não era camelo, não era jumenta. A maior dor de Jó não era aquilo que ele tinha como riqueza, o respeito das pessoas. A maior dor de Jó era o silêncio de Deus. E é esse texto que nós acabamos de ler. Jó está dizendo: se eu soubesse aonde eu poderia achar, eu me chegaria ao seu tribunal, eu marcaria uma audiência com ele, e eu ouviria tudo que ele me dissesse e responderia o que ele me falasse. Mas quando eu olho para cima, eu não vejo. Quando eu olho para o lado, eu não sinto. Quando eu olho para trás, eu não percebo. A Bíblia diz que nada o Senhor Jeová fará sem antes revelar aos seus servos, os profetas. Mas aqui não tem visão, aqui não tem revelação, aqui não tem ninguém ligando: sonhei com você. Aqui a casa cai, os filhos morrem, se perde tudo, sem Deus falar nada, sem Deus dizer nada, sem nenhum aviso. E agora, depois que acontece, Jó vai procurar Deus, e Deus não fala nada. Jó está que nem uma criança desprezada pelos pais, que põe fogo na casa. Ela prefere apanhar do que se sentir esquecida. Jó não está querendo que Deus lhe dê vitória. Jó está querendo que Deus lhe explique o que aconteceu. A igreja me ajuda a orar. Estou sentindo Deus aqui. Eu não sei para quantas pessoas eu vim pregar essa manhã, mas para alguém eu vim pregar. A igreja me ajuda a orar. Quem é de glória vai dando glória, quem é de aleluia vai dando aleluia. Eu estou sentindo de pregar para alguém que chegou como Jó aqui essa manhã, porque em uma área específica da tua vida Deus se calou. Bispo Wagner Tavares, meu respeito pela sua vida, mas eu entendo quando Deus se cala. Deus se cala porque Deus não gosta de information. Deus se cala porque Deus
Deus não gosta de larai, de conversinha. Eu faço missões com a conversinha de quem diz que vai ajudar e a ajuda de quem não fala, mas faz. Se eu vivesse na missão pela boca de quem diz vou te ajudar, nós já teríamos feito muito para Deus. Mas tem muita gente que só fala, mas Deus não é assim, porque a palavra de Deus é a própria ação. A palavra dele é haja. Quando ele fala, a palavra já vai cumprindo. É por isso que ele não fica falando à toa. É por isso que ele não fica falando toda hora. É por isso que ele não fica jogando conversa ao vento. Porque a palavra dele é o logos. A palavra dele é o haja. A palavra dele é um verbo que se fez carne. E é por isso que alguém veio aqui. É por isso que alguém veio aqui, porque o silêncio de Deus é silêncio de ação. O silêncio de Deus é silêncio de resposta. O silêncio de Deus é silêncio de mudança. E alguém veio aqui porque em uma área da sua vida Deus se calou. Eu não sei se é na saúde, eu não sei se é em casa, eu não sei se é no ministério, mas alguém entrou por essas portas, subiu essa escada dizendo: Deus fala, age, move, explica, direciona. Esse silêncio de Deus. E o louvor cantou isso aqui, que no silêncio de Deus a gente ouve o grito daquela voz do nosso interior, que parece que silêncio de Deus é desprezo de Deus. Parece que ele não se importa, parece que ele não está nem aí, parece que ele não vê. Mas Deus me trouxe aqui para pregar para alguém. O mais sério disso é que quem foi que disse que silêncio de Deus significa silêncio total? Quem foi que disse que silêncio de Deus significa ausência de vozes? Não. Toda vez que Deus faz silêncio, outras vozes se levantarão. Me ajude a pregar, me ajude a pregar. Levante a tua mão e diga comigo: o silêncio de Deus não significa silêncio total, mas significa que outras vozes se levantarão. No silêncio de Deus, lá vem Satanás, toca na saúde dele, toca em tudo. Deus disse: pode tocar, só não toca na alma, que a alma é minha. Satanás estava lá acusando Deus, acusando Jó, propondo uma adoração de facilidades. Sabe o que eu vim pregar aqui? A voz de Satanás levantou-se no caminho de alguém que chegou aqui, e eu vou começar a guerrear aqui agora. Quem é de Deus, tira a espada da bainha, porque eu sinto de pregar para alguém. O diabo falou que ia matar, falou que não ia crescer, cantou no teu ouvido, usou a boca de alguém. O diabo falou: não vai sair do lugar. Alguém aqui, o diabo repetiu a mesma coisa tanta vez que você acabou sendo como que tentado a acreditar. Satanás disse que não ia dar em nada, que você não ia ficar firme muito tempo, que você não é amada, que você não é amado. Mas eu vim pregar. O diabo está confusa e confuso com você. A igreja me ajuda a pregar. Satanás está lá embaixo, do outro lado da rua, sentado na calçada, pensando: o que é que essa mulher foi fazer aí? O que é que esse homem foi fazer aí? Depois de tudo, depois de toda a guerra, depois de toda a dor, Satanás disse que você não ia adorar, que você não ia cantar, que você não ia se arrumar, que você não ia insistir. Eu estou sentindo em pregar para alguém. Você fez que nem Jó. Jó perdeu tudo. Akadamana sataya, rasgou a sua roupa porque doeu de verdade, rapou sua barba porque a vergonha chegou, raspou sua cabeça porque o luto estava ali. Mas ele abriu a boca e disse: nu, saí do ventre da minha mãe, nu eu voltarei para lá. Deus me deu, não foi o diabo não. Deus tomou em todas essas coisas. Bendito seja o nome do Senhor, bendito seja o nome.
saia. Abre a boca para dar glória, porque eu estou sentindo de pregar. O diabo deveria ter te matado antes de você chegar aqui essa manhã. O diabo deveria ter te parado antes de você entrar nesse salão, porque agora que você entrou, ele vai ter que ouvir no silêncio de Deus a sua adoração. No silêncio de Deus, ele vai ter que ouvir que o carro foi embora, mas o amor por Deus ficou. Os amigos foram embora, mas o desejo de adorar ficou. As parcerias foram embora, mas o desejo de estar aqui. Abre a boca para adorar. O diabo não queria que você chegasse aqui, mas só quem chegou, joga a mão lá em cima. Me ajude a pregar. Me ajude a pregar. Pegue na mão de alguém. Pegue na mão de alguém do seu lado. Uma pessoa só. Uma pessoa só. Do púlpito até a porta. Pegue na mão de alguém que está ao seu lado. Uma pessoa só. Vire-se para essa pessoa. Olhe nos olhos dela. Gente falsa, hipócrita e mentirosa. Não olhe nos olhos de ninguém, mas você é sincera. Você é sincero. Diga para essa pessoa: essa manhã não é através da sua reclamação, do seu gemido, que o diabo cai. Diga: o diabo cai com a sua adoração. Apesar de tudo, depois de tudo, você veio adorar, o diabo vai cair. Todo espírito de depressão, levante a mão para adorar. Levante a mão para adorar. Todo espírito de depressão, loucura, morte, suicídio, laços, vai quebrar, vai quebrar, vai quebrar, vai quebrar, vai quebrar. Abre a boca para dar glória. Eu estou sentindo de pregar. Demônio nenhum tem permissão de tocar na sua alma. Abre a boca no silêncio de Deus. Deixa o diabo ouvir a sua adoração. A igreja me ajuda a orar. A igreja me ajuda a orar. A igreja me ajuda a orar. Mantém um pouco baixinho. A igreja me ajuda a orar. A igreja me ajuda a orar. A igreja me ajuda a orar. Eu vou subir o nível da palavra. A igreja vem comigo. Quem fala em línguas me ajuda. Eu preciso subir até o trono de Deus para trazer uma palavra rema. A igreja me ajuda. Assim te diz o Senhor: o diabo te odeia. O diabo propôs te parar. O diabo odeia o que você carrega. O diabo sabe que se você cair, cai a casa. Que se você cair, cai a empresa. O diabo toma a boca de pessoas para te maltratar. O diabo toma a boca até de quem você ama para te ferir. O diabo está querendo cirandar na tua casa. Satanás pediu permissão para cirandar com o teu filho, para cirandar com a tua filha. O diabo é covarde. Se ele não pode tocar em você, vai querer tocar nos filhos de Jó, vai querer tocar na esposa de Jó, vai querer tocar no próprio Jó. O diabo sabe que não pode tocar em você, quer tocar em quem você ama. Você já viu o demônio? Você já viu a morte cara a cara? A da catabora rama. Você já viu? Deus abriu seus olhos para ver vultos, para ter sonhos e pesadelos. Era Deus te falando sobre a presença do diabo. Você fez parte dos. O diabo diz que não te deixaria. O diabo diz que não abriria mão de você. Satanás odeia seu sorriso, odeia sua alegria, odeia quando você se arruma, odeia quando você come bem. Eu vou enlouquecer nesse altar. O diabo odeia quando você estuda, quando você se levanta. O diabo queria te ver na rua, na sarjeta, na miséria. Mas assim te diz o Senhor: o diabo te odeia, mas eu te amo. O diabo te odeia, mas eu amo.
O diabo odeia você, mas Deus te ama, ama a sua alma. A igreja me ajuda a orar. A igreja me ajuda a orar. Você se perguntou o que é que tem de errado comigo? Você se perguntou o que é que tem de errado comigo? Por que tanta perseguição? Por que tantas palavras contrárias? Por que tanto demônio no meu caminho? Aonde você entra, Satanás levanta alguém para tentar te calar. Você sabe, você estaria muito longe se não fosse esse nível de perseguição. A igreja me ajuda na comunhão. Um pouquinho só de retorno aqui em cima. Eu estou sentindo pregar para alguém. Satanás, que destruiu teu pai, que destruiu tua mãe, jurou que essa é a sua vez e que de você passará para os seus filhos. Satanás te ameaçou. Eu estou pregando para alguém aqui debaixo de ameaça. Eu estou pregando para alguém aqui que o diabo disse: ou para, ou se entrega, ou desiste, ou volta atrás, ou vou te matar, ou vou te parar. Mas pega a mão de alguém, pega a mão de alguém, de uma pessoa só. Nós estamos em guerra aqui. Nós estamos em guerra aqui. Pega na mão de alguém, de uma pessoa só. Olhe nos olhos dela e diga para ela: não tenha medo. Grita mais alto que você puder. Não tenha medo das ameaças do diabo. Diga: se fosse para morrer, já teria morrido. Se fosse para parar, já teria parado. O teu Deus vai te dar livramento outra vez. Outra vez. Olha a palavra. Atacapararaçaná. Outra vez. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. Outra vez. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Outra vez. O arco do forte será quebrado. Outra vez. O laço vai quebrar. O laço vai quebrar. O laço vai quebrar. Outra vez. Ele vai guardar a sua entrada, a sua saída. Alguém levante a mão. Grita glória. Bate na mão de 3 pessoas e diga: eu tive uma briga com o diabo, mas estou vencendo até agora. Vai. Bate na mão de alguém e diga: eu tive uma briga com o diabo. Eu tive uma briga com o diabo, mas estou vencendo até agora. Eu tive uma briga com o diabo, mas estou vencendo até agora. Eu quero ouvir o grito de quem sobreviveu. Eu quero ouvir o grito de quem venceu. Eu quero ouvir o grito de quem passou pelo vale da sombra da morte. Eu quero ouvir o grito de quem passou pela UTI, pela dor, pela angústia. Joga a mão lá em cima. Grita glória.
Ora, se não fosse o Senhor, diga a Israel. Ora, se não fosse o Senhor, diga a Israel. Satanás teria te consumido viva, te consumido vivo. A opressão que você viveu teria consumado o suicídio. A opressão que você viveu teria apertado o gatilho na mão do assaltante. A opressão que você viveu te levaria à loucura, sem discernir que dia é hoje. Mas olha para mim. Assim te diz o Senhor: eu amo a sua alma. Eu amo quando você entra na minha presença para me adorar. Estou profetizando a palavra da Calabaçabá. Eu amo quando você está com o microfone na mão. Eu amo quando os dons que eu te dei são operados a favor do meu reino. Eu amo te ver trabalhando. Eu amo te ver gerindo. Eu amo a Calabaçamaia. Eu amo quando você se cuida. Eu amo quando você entende que eu te chamei acima das suas dores, acima das suas lutas. Eu amo quando você cuida da sua casa, quando você cuida de quem eu amo. Eu amo quando você cuida de quem eu cuido. Eu amo a sua alma. Já falei pro demônio: eu não abro mão de você por nada. Já falei pro demônio: ele nunca vai te ver na sarjeta, ele nunca vai te ver na miséria. Eu tenho um pacto com você. Eu vou dar uma ordem ao diabo para sair de dentro da tua casa. Eu vou dar uma ordem pro diabo para sair de dentro daquela empresa. Chega de te oprimir, chega de te machucar, chega. Eu vou mandar ele embora. Eu vou dar uma ordem. A igreja, levante a mão, levante a mão. Eu vou pregar a palavra. Assim como Jesus falou ao diabo, eu também vou falar. A Bíblia diz, Jesus falou para o demônio, está escrito. Eu também vou falar. Demônio, está escrito. Quem é de Deus, o inimigo não lhe toca. Joga a mão lá em cima. Seja livre por essa palavra. Quebrou, 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 quebrou. Bate o pé, levante a mão, sacode a mão, balança assim. Quebrou, sai da cadeira, sai do seu lugar. Quebrou, quebrou, quebrou. Você precisa trabalhar, você precisa estudar. Seus filhos precisam de você. Abre a boca, chega. Assim te diz o Senhor: ou sai da frente, ou eu vou passar por cima. O feitiço acabou de quebrar agora. Abre a boca da glória. 11h40. Deus está indo na tua casa agora. Deus está indo na tua casa agora. Levante a mão. Não vai ter tragédia, não vai ter divórcio, não vai ter obra do diabo lá. Eu preciso de 10 crentes loucos que não tem medo do diabo. Eu preciso de 10 crentes malucos que não tem medo de macumba, não tem medo de feitiço. Só quem é batizado no Espírito Santo. Abre a boca, abre a boca. Vem, vem, quebra, 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 quebra. O sacata baratora. Tem um varão aqui. Chegou um varão aqui. Chegou um varão aqui. Chegou um varão aqui. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Você não nasceu para ser depressiva. Você não nasceu para ter pânico. Abre a boca, põe para fora. Levante a mão. Nos próximos 10
segundos. Vai cair cavalo, cavaleiro. 10, 9, 8, 7, olha lá. 6, 5, olha a glória. 4, 3, 2, 1. Pega, 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 pega. Levante a mão, dê o maior glória que você pode. Amanhã vai ser diferente. A porta abre domingo de manhã. Você passa por ela. Segunda-feira bem cedo. Todos os contratos estão liberados. Todas as ligações estão liberadas. Todos os vistos estão liberados. O que o demônio segurou acabou de ser solto. Agora! América, Europa, Ásia, a igreja levante a mão para pegar a palavra. Faculdade, Talamatória da Calabaçabá. Você disse mais um ano e eu não saio do lugar. Abre a boca. Temer porque se eu estou guardado, seu nome irás. Ouça-me, pastor, bispo, já estou terminando. Mesma canção, vou manter. Ouve isso. Já estou terminando. Ouve isso em nome de Jesus. Eu estou sentindo muito a presença de Deus aqui. Ouve isso pelo amor de Deus. Ouve isso pelo amor de Deus. Minha mãe, meu pai, enquanto Jó estava inteiro, pastora, mulheres de Deus, enquanto Jó era integral, Satanás disse adora por interesse. Depois que Jó quebrou, ele continuou adorando. O diabo ficou com tanta vergonha. Satanás aparece no capítulo 1 e no capítulo 2. Capítulo 3 até o 42, Satanás desapareceu. Enquanto ele estava inteiro, era interesse. Até o diabo teve que reconhecer, adorar a Deus. Depois de tudo isso, só pode ser de verdade. Adorar a Deus depois de tudo isso, já não tenho mais nada a declarar. Pegue na mão de alguém, uma pessoa só. Olhe nos olhos dessa pessoa. Eu digo para essa pessoa, te ensinaram. Fale mais forte, te ensinaram que a melhor adoração é quando a família está inteira, as finanças estão inteiras, a saúde está inteira, o ministério está inteiro. Mas Jó mostra a adoração
que pôs o diabo para correr, que mostrou a adoração verdadeira. Grita, não foi a adoração de um integral. Grita, foi a adoração de um quebrado. Quebrado, quebrado. O meu Deus é o único que pode ser adorado por alguém com úlcera, por alguém na miséria, por alguém sem nada. O meu Deus não é adorado por aquilo que Ele pode dar. Ele é adorado por aquilo que Ele é. Tira tudo de mim, eu te darei a honra e a glória. Vamos para o recôndito da África. Glória, glória, glória. Vamos pro presídio. Glória, glória, glória. Vamos pra ala terminal de câncer. Oh glória, oh glória. Junte os viciados da rua. Junte os moradores de situação de rua. Temer por quê?